Olá, meus caros! Que alegria, mais um encontro, mais um assunto interessante para a gente conversar nessa nossa sessão One Point. Aquele vídeo em que nós discutimos um assunto curto, rápido, conciso, mas que pode fazer entrar um insight que pode ajudar muito você e a sua organização. Hoje eu quero fazer uma reflexão muito interessante e eu vou começar a fazer essa reflexão com uma pergunta. Você já se perguntou se tem as características necessárias para ser um empreendedor? Você deve concordar comigo que podem ocorrer duas situações aqui. Duas respostas diferentes podem acontecer. Um sim e um não. Se a resposta for não, talvez você seja um intraempreendedor. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho, sobre intraempreendedorismo. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso. Tenta imaginar o seguinte: nós sabemos que empreender basicamente é a arte de você identificar problemas, ser capaz de criar uma solução para esse problema e transformar isso em um negócio. Mas pensa comigo, o mercado ele é um ambiente extremamente complexo. Ele apresenta uma enormidade de riscos que nem todas as pessoas querem ou conseguem lidar bem com eles. Ok? Muitas pessoas, quando ouvem a palavra risco, querem correr 3 dias e 3 noites sem olhar para trás. Então, ser intraempreendedor não difere conceitualmente em nada em relação ao empreendedor, a não ser pelo fato de que você troca o ambiente de mercado pelo ambiente organizacional. Pensou? Então, esse ambiente organizacional ele é uma mostra da sociedade onde a empresa está inserida. E ainda assim, essa empresa tem as suas próprias políticas, tem a sua cultura, tem seus processos, tem seus ritos, enfim, o seu jeitão de ser. Então, ela também vai apresentar riscos. Ou seja, ser empreendedor ou intraempreendedor vai trazer riscos. Né? E por que isso? Simples. O empreendedorismo, gente, ele está intimamente ligado com termos como inovação, evolução, transformação de processos, produtos, serviços e negócios. Então, o intraempreendedorismo basicamente trata de funcionários, de colaboradores de uma organização que, com esse olho de dono, eles avançam sobre essas áreas e oferece um grande potencial de transformação para as empresas. Então, para a empresa, o intraempreendedor é essencial. O problema talvez sejam as pessoas da empresa. Então, vamos lá. O intraempreendedor, então, voltando aí para esse nosso raciocínio, comparando ele com o empreendedor, né? O intraempreendedor, ele possui basicamente as mesmas habilidades comportamentais de um empreendedor. Mas ele precisa ajustar essas ideias que ele produz, essas iniciativas que ele toma, à cultura da empresa em que ele trabalha. Então você imagina que isso não é exatamente a coisa mais fácil do mundo, né? Porque é aqui que começam os problemas, é aqui que começam as dificuldades. Então, vamos fazer uma analogia. Eu acho que sempre uma analogia facilita as coisas. Tenta imaginar os anticorpos combatendo as bactérias que invadem um corpo. Ok? Você fez um corte, uma região suja, então vai entrar bactérias. O que acontece? Os anticorpos vão lá e protegem o teu organismo, se defendem. Eles entendem os anticorpos entendem aquela bactéria como um inimigo a ser vencido. E o intraempreendedor, nessa analogia, então, como ele é aquele sujeito que quebra paradigmas, né? Que se expõe quando ele quebra esses paradigmas, ele muitas vezes é visto como essa bactéria a ser eliminada. Ok, que a analogia é meio pesada, meio dura, mas é mais ou menos isso. Outras pessoas da organização enxergam o intraempreendedor como um potencial problema, né? Então, esse ambiente empresarial que está estabelecido, está equilibrado, quando você vem com uma proposta diferente daquilo que é conhecido e reconhecido pelas pessoas, você é visto como uma ameaça a ser combatida. Simples assim.
Então, o intraempreendedor, ele precisa aprender a mapear esses anticorpos, vamos usar esse termo, né? Ou seja, essas pessoas que o enxergam como um problema, né? E estabelecer uma estratégia para lidar com isso. Veja que eu estou usando o termo lidar com isso. Não estou usando o termo lutar contra isso, porque você vai estar lutando contra o sistema. Então você vai ter que aprender a se encaixar, a ter uma certa malemolência, uma certa flexibilidade para conseguir argumentar e trazer as pessoas para o seu lado. Ok? Consegue entender isso? Então dá para a gente entender que esse intraempreendedor, ele precisa entender que ele vai gerar, sim, desconforto nas pessoas que estão lá. Pode acontecer, com certeza, as pessoas enxergarem ele como aquele cara que puxa o tapete, né? Ele quer melhorar os processos, vai me complicar a minha vida. Então, quando você entende que você vai gerar desconforto, você vai ter que aprender a lidar com esses diferentes grupos, esses comportamentos refratários às suas ideias. Isso você vai ter que aprender a fazer. Então veja que bela oportunidade que você tem aqui para desenvolver as suas capacidades de argumentação e de capacidade de convencimento, por exemplo. Então, finalmente, aqui para a gente encerrar essa nossa conversa, né, nós precisamos entender que o intraempreendedor não é um cargo que se ocupa dentro da organização, mas é uma mentalidade. É a forma como você encara as coisas dentro da empresa. Ok? Então, ser intraempreendedor é algo que faz parte de você. Então, se eu pudesse, para a gente encerrar, finalmente essa nossa conversa, para não se alongar muito, se eu pudesse te dar alguns conselhos, eu te daria basicamente 2. Primeiro, continue sendo um sujeito extremamente curioso e com sede de aprendizados. Ou seja, maximize a sua capacidade de criar a diferença e de aprender a lidar com as coisas. E o segundo conselho: aprenda a lidar com pessoas que vão tentar diminuir as suas ideias. É muito comum pessoas, quando se sentem ameaçadas, ao invés de tentar mostrar o seu próprio potencial, elas preferem desmerecer o potencial daquelas que elas imaginam que as ameaçam. Então você precisa aprender a lidar com essas pessoas. Então, em algum momento, nessa história toda, você vai ser percebido. A empresa vai reconhecer as suas habilidades, o seu potencial. E, meu amigo, se isso não acontecer, talvez a empresa não mereça você. Pense sobre isso. Meus caros, eu espero então que essa nossa reflexão aqui tenha feito algum sentido para vocês. Eu sempre coloco aqui muito do meu entusiasmo e das minhas opiniões aqui, e a minha intenção sempre aqui é fazer com que caiam fichas aí para você. E se você gostou dessa nossa conversa aqui embaixo estão as nossas redes sociais. Vá lá, acompanhe nosso trabalho, se inscreva, compartilhe isso com a sua rede de amigos. Vamos discutir empreendedorismo aqui nesse espaço. E com relação a esse vídeo, se você gostou, vá lá, dê o seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim o YouTube vai sempre mandar uma mensagem para você informando que um novo vídeo apareceu e você não vai perder nada desses nossos conteúdos aqui. Meus caros, nos vemos na próxima semana e até lá, façam excelentes negócios. Grande abraço!